Olá, sejam muito bem-vindas! Vim aqui contar para vocês uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida de empresária. E isso é para motivar você que está aí cansada, desanimada, com vontade de desistir. Não desista, persista. Algumas semanas atrás, eu recebi um e-mail que falava que a minha empresa de limpeza estava concorrendo ao prêmio de melhor empresa no ramo de limpeza. Aí eu achei que era fake, pensei, isso deve ser algum spam, alguma coisa, deixei pra lá, não coloquei minha energia naquilo, nem coloquei nenhuma expectativa. Mas aí depois eu recebi um outro e-mail, aí eu fui pesquisar se era realmente de uma fonte segura. Mas eu continuei fazendo meu trabalho, como eu sempre faço, da melhor maneira para que a gente sirva com excelência, dando o meu passo de hoje. E essa semana a gente recebeu um e-mail dizendo que a gente ganhou no primeiro lugar como melhor empresa da cidade de Bridgewater, que é onde a gente tem a nossa base. E na hora eu ainda tive dúvidas. E aí hoje eu liguei para eles para saber se era verdade aquilo e se não era fake, se não ia ter outras companhias com o mesmo prêmio e tal, não sei o quê. E o rapaz me disse, vocês ganharam em primeiro lugar. Eu quero hoje honrar a Deus e a todas as minhas colaboradoras, a cada equipe que limpa a casa com tanto carinho, com tanta dedicação, a equipe do escritório, a equipe que limpa escritórios, todos vocês que fazem parte da 520 Cleaning Solutions. Eu honro a vida de vocês. Eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito e muito grata a vocês pela vida de vocês, por vocês se dedicarem, por vocês, mesmo que às vezes fiquem bravos comigo e podem me achar uma chata, de coração eu quero agradecer a vocês porque vocês têm feito um trabalho de excelência. E esse reconhecimento não é só meu, não é da minha empresa, mas é um reconhecimento para vocês. E eu quero agradecer também a todos os clientes que votaram e que nos colocaram em primeiro lugar. Eu sou muito grata a Deus, porque um dia, antes de eu abrir a empresa, eu já trabalhava com limpeza há muitos anos, mas eu abri a empresa recentemente e quando eu estava no processo de escolher nome, ver todas essas coisas, eu ajoelhei no meu quarto e eu falei assim, Deus, me direciona no meu propósito de vida. Eu não quero viver uma vida sem propósito. Eu não quero mais viver uma vida só de pagar contas, uma vida só por viver. Não é isso que eu quero para minha vida, então vem comigo. Se é esse o caminho, vem comigo, seja meu sócio. Vamos juntos nisso. E aí tem toda a história do nome da empresa e como que Deus trouxe isso para mim, que simboliza o número 7, que é o número da perfeição de Deus, que é no 7º dia. E foi no 7º dia, depois que Deus criou todas as coisas, que Ele descansou. E eu compreendi que aquele era um tempo de Deus na minha vida. Era um tempo que eu sabia que Deus estava cumprindo aquilo que eu tinha plantado já há anos atrás. E eu tô agora colhendo os frutos disso, porque eu nem imaginava isso. Eu não me inscrevi em nada, eu não fiz nada, mas eu não fiz nada para isso. Não me inscrevi em nada, mas eu fiz sim. Eu mudei a minha atitude, eu mudei a forma com que eu encarava o meu trabalho.
Eu entrei em várias mentorias, eu estudei igual uma doida. E eu não desisti. Às vezes eu tinha vontade de desistir, mas eu não desisti. Porque eu sabia que tinha um propósito maior ali. Que tem um propósito maior na minha vida. E não é à toa que eu tô aqui. Não é à toa que eu nasci e que eu vim parar nesse lugar. Que eu fico assim emocionada porque muitas coisas aconteceram na minha vida e que às vezes me dá vontade de não acordar. Um dia eu desci do meu carro, era tarde da noite, eu limpava casas e eu limpava também os escritórios. E teve um dia que faltou luz e teve um storm na cidade, assim, e tava todo mundo sem luz. Eu não tive ninguém para ir me ajudar naquele dia. Eu fui limpar as casas sozinha e depois eu fui limpar os offices sozinha. E eu cheguei tão cansada, tão cansada. Eu olhei para o céu e falei, Deus, eu não tô mais aguentando. Eu não tô mais aguentando. Eu tô muito cansada, eu tô com muita saudade de casa, mas não era uma casa que eu tinha no Brasil, não era uma casa física, era uma saudade de estar na casa de Deus, sabe assim, não na igreja, eu não tô falando isso, mas era uma saudade de um lugar que eu nem sei explicar com palavras pra vocês, mas era um sentimento assim de saudade que eu não tava mais aguentando e eu olhei pro céu e eu falei isso para Deus só no meu pensamento. E um dia, fazendo um curso, eu fiz uma técnica de meditação e quando era uma meditação guiada e a moça falava assim, você está na casa do Pai, você está em casa, seja bem-vinda de volta, você está em casa, você está na casa do Pai. E eu falei, meu Deus, era esse lugar que eu tava com saudade. Era esse lugar que eu queria estar. Então era uma casa, eu não tenho nada no Brasil, gente. Eu não tenho nenhuma casa ainda. Eu não conquistei ainda as minhas bênçãos financeiras, as minhas coisas materiais a esse nível. Mas eu tô indo pra lá. Eu acredito muito que tudo isso que eu tô colhendo hoje são sementes que eu já plantei no passado e eu continuo plantando. Então, eu sabia que era aquele lugar que eu tava com saudade. Era aquele lugar, a casa do Pai. Aquele lugar onde eu me sentia abraçada, acolhida e eu me imaginei lá, sabe? Mas não era só a minha imaginação. Quando eu falo para vocês que somente o seu corpo não sabe o que está acontecendo fisicamente do que está só na sua cabeça. E eu me vi lá. E eu me vi deitada no colo de Deus, assim, e Deus cuidando de mim. E era aquele cuidado que eu precisava, era aquele cuidado que eu estava precisando naquele momento da minha vida. E foi tão bom estar ali, sabe? E depois disso, eu continuei aprendendo e colocando em prática na minha vida. Até que chegou uma coisa, um reconhecimento por tudo que eu tenho semeado e de verdade não é só por mim, porque eu sei que a minha empresa, ela é um canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, para abençoar a vida dos meus clientes, para eles terem uma casa limpa, um ambiente onde eles possam ter clareza mental, onde eles possam se sentir em paz. Esse é o meu objetivo, não só entrar lá e fazer uma faxina por dinheiro, não, mas para levar ali a paz. Eu oro pelos meus clientes, gente, eu abençoo a vida deles, que eles prosperem, que eles tenham cada dia mais e que às vezes eu falho mesmo, tipo da história que eu contei da moça que tinha a casa muito suja, mas depois Deus me traz de volta ao meu centro de equilíbrio e eu percebo qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito. É muito mais que levar uma casa limpa. É ajudar pessoas,
é ajudar pessoas que estão muito ocupadas, que estão muito atarefadas a terem mais qualidade de vida, terem mais tempo para as suas famílias, é ajudar as meninas que trabalham para mim a ser um canal de Deus na vida delas para que elas tenham provisão na casa delas. Então, enquanto eu estou aqui trabalhando no escritório, buscando mais clientes, fazendo a minha parte e Deus fazendo a parte dele, trazendo os clientes, eu me alinhando com a vibração do meu desejo, que é crescer, expandir para abençoar mais pessoas e ser esse canal de Deus na Terra para levar luz, amor, limpeza, clareza, paz. Eu sei que Deus está usando a minha vida e está usando a vida das meninas para fazer isso, para cumprir o propósito da minha empresa. E eu sou muito grata a Deus. Eu ia fazer um vídeo bem curtinho, mas tô aqui ainda falando. E eu quero muito honrar a vida da Larissa, da Bárbara, da Márcia, da Hélida, que tem estado nesse tempo agora, né? Trabalhando, se empenhando e se dedicando para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, e a todas as pessoas que já passaram pela minha companhia, todas as pessoas que vão e voltam, a todas as que já abençoaram a minha vida de alguma forma e já foram abençoadas através da minha vida, através da empresa, a ter provisão para a vida delas, a ter recursos financeiros para abençoar a família delas, que esse prêmio não é só meu. Eu dedico a todas vocês. E eu quero muito agradecer a Deus pela vida de vocês. Que Deus possa abençoar cada família de cada casa que a gente entra, cada menina que trabalha comigo, cada pessoa que já passou por mim. Eu assisti um vídeo outro dia da Aurora e isso mudou, né, a minha percepção. Não que eu não sabia, mas naquele dia, sabe quando vira uma chave assim? E ela estava falando sobre como Jesus multiplicou os peixes, e eu vi esse vídeo e me inspirou a fazer um vídeo para vocês também. Nesse dia, eu comecei a não olhar mais para o meu objetivo, que era conseguir tantos clientes em tal tempo. Eu comecei só a agradecer pelos que eu já tenho, por todos que já passaram pela minha empresa, e comecei a agradecer por esses. E desde esse dia, toda semana a gente está tendo uma casa nova para limpar. Eu sei que são sementes que eu plantei, é o meu trabalho, meu empenho, minha dedicação, mas o de todo mundo que trabalha comigo e de Deus, que eu chamei para vir comigo nessa jornada e Ele veio. Então, obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que contribuíram na minha vida de alguma forma por todo esse período que eu abri a empresa, todas as mentorias que eu passei, todas me ajudaram demais, tantos as que me ajudaram na minha parte espiritual, a Verônica, que foi a minha coach, todas as pessoas, a Mai, querida, todas vocês contribuíram um pouquinho para o meu crescimento, para eu chegar no nível que eu estou agora. O meu coração está aqui transbordando de alegria e gratidão, não só por isso, é uma prova mesmo do que o que a gente está fazendo, e quando a gente coloca amor, os resultados vêm. E eu aprendi com a Érica, eu aprendi com tantas pessoas, gente, com a Elaine, com a Érica, com a Mai, com a Amanda, a mentoria do Marcel me ajudou demais também. Então, assim, a todos vocês que contribuíram na minha vida de alguma forma, o meu amor, o meu agradecimento, porque se hoje eu tô aqui gravando esse vídeo, vocês foram parte muito importante na minha jornada. Eu só tenho a agradecer, porque quando a gente se alinha, a gente entende que tem o nosso tempo e o tempo de Deus. E no tempo certo, todas as coisas elas se alinham e elas são trazidas à existência. Então, se você tá aí pensando em desistir, eu quero te incentivar. Tá cansada? Descansa. Não desista.
Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, não desista da sua empresa, não desista da sua vida. A vida pode ser boa, a vida pode ser leve. Tiveram dias na minha vida que eu não queria mais acordar. Mas hoje eu tenho prazer de viver. E não é porque eu tô tendo uma vida abundante financeira, porque eu ainda não estou, mas eu estou caminhando para lá, eu tenho certeza. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa alegria, esse prazer de viver, não está relacionado ao dinheiro. O dinheiro é só uma manifestação disso. E quando você compreende isso, é como aquele texto que a Bíblia fala: as bênçãos, elas te seguirão. Elas te seguirão e te alcançarão. Então não desista, persista. Você vai chegar lá. Ai, um beijo. Até a próxima e que o amor de Deus flua para vocês em avalanche de bênçãos.